No mês de setembro de 2020 eu comecei a fazer um trade em Banco Inter e compartilhei tudo lá no Instagram. Na época a ação estava ali em torno de R$17, R$18 e eu dizia que o meu alvo era de R$100. Muita gente dava risada e achava que eu estava brincando. Pois é, hoje com a ação batendo aí na casa dos R$78 aproximadamente, eu tô com lucro de mais de 200%, já fiz outros aportes no caminho, as pessoas estão botando fé e me perguntando muito lá no Instagram o porquê que eu comprei essa ação, o porquê que eu acreditei nela e estou carregando ela sem fazer nenhuma parcial até esse momento, só comprando cada vez mais. E por que eu tenho alvos tão ambiciosos para elas. No vídeo de hoje eu vou revelar tudo isso para vocês, quais foram os meus principais motivos, quais foram os principais fundamentos. Fala comigo do mercado financeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não vamos falar sobre day trade, sim sobre swing trade. Essa operação já está durando 8 meses desde a minha primeira entrada, que foi em setembro de 2020. O lucro dela nesse momento já passa do R$1 milhão. Estou com aproximadamente R$1.060.000 de lucro líquido nessa operação. E após eu postar esse resultado lá no meu Instagram, a galera pirou e todo mundo me mandou mensagem: Uriel, compartilha os motivos, e eu tô aqui de tanto vocês encherem as minhas paciências para mostrar todos os motivadores da minha entrada e porque eu acredito tanto que o Banco Inter vai chegar aí na casa dos R$100 e pro ano que vem eu sou ainda mais ambicioso e digo que vai chegar a R$400. Se vai mesmo ou não, só Deus sabe. Eu não sei prever o futuro, mas eu vou compartilhar a minha análise com vocês. Primeiro ponto da análise que eu quero compartilhar com vocês é voltando ali no ano de 2018, 2017 aproximadamente, quando os dois maiores bancos digitais de hoje começaram a surgir, que eram o Nubank e o Banco Inter. Esses foram os bancos pioneiros aí no quesito digital no Brasil. E a gente viu uma escalada desses bancos muito forte, uma popularização muito grande já no começo, principalmente pelo público jovem, assim como eu. Se você for falar aí com pessoas de mais de 35 anos, 40 anos, poucas delas possivelmente vai ter conta em bancos digitais. Mas os millennials, pessoas que nasceram aí dos anos 2000, dos anos de 1990 para cá, a grande maioria dessas pessoas sequer tem uma conta num banco tradicional. A maioria dessas pessoas tem contas nos bancos digitais, como o Banco Inter e Nubank, que são os mais populares. Eu me lembro bem quando essa questão de banco digital começou a surgir e a insegurança que a galera daquela época, afinal eu também tinha ali na casa dos 22 anos quando isso começou a surgir, era bem novo. Eu lembro da pessoa falando: pô, não sei se eu deixo o dinheiro lá, o negócio é meio digital, cara, não tem uma agência, e se dá um problema, como que eu transfiro o dinheiro, como que eu coloco o dinheiro se não tem caixa eletrônico? Enfim, haviam muitas questões quando isso começou a surgir, mas eu sempre fui adepto. Abri a minha conta no primeiro momento, abri conta até em fase beta de banco digital. E hoje, 3 anos, 4 anos depois, a gente vê que os bancões, né, Itaú, Santander, Banco do Brasil, tiveram e estão rebolando até agora para poder se encaixar aí no digital, para poder também pegar parte desse público que foi roubado pelos bancos que vieram aí como pioneiros. Então, a questão do Banco Inter ser um banco pioneiro no digital, ser um dos primeiros ali, foi algo muito importante para o crescimento que está acontecendo até hoje nas ações e do banco. Segundo ponto, além de ser um banco pioneiro, por se tratar de uma empresa nova e pequena, quando a gente pensa num crescimento, vamos supor um crescimento de 1 milhão de clientes. 1 milhão de clientes para um banco Itaú da vida, que tem na casa de 50 milhões de clientes, é 2%. 1 milhão de clientes para o Banco Inter, que tem 10 milhões de clientes, são 10%. E esse ponto especificamente me atrai muito porque os grandes bancos do Brasil são ações consolidadas e tudo mais, que tem histórico de lucro, mas o crescimento deles vai ser sempre muito mais lento do que uma empresa que está começando agora. É igual um investidor, um trader, por exemplo. Se você tem uma conta, um capital de risco de R$1.000,
Cara, para você transformar isso em R$2.000 não é tarefa difícil, você dobrar esse patrimônio. É totalmente plausível. Agora um trader com patrimônio de R$1 milhão transformar em R$2 milhões em um mês, cara, isso aí é praticamente impossível. Você vai ter que arriscar o patrimônio muito alto. Ninguém é louco de ficar fazendo uma parada dessa. Quando você tem pouco patrimônio, você arrisca mais, porque para você poder ter um bom risco-retorno. Senão não vale a pena. Vai ficar operando para ter um rendimento de R$10 por dia. Não faz sentido. Você vai ter uma meta de R$100 por dia e por aí vai. Agora, quando você está num patrimônio de R$1 milhão, você vai ter uma meta aí de R$5.000 por dia, R$10.000 por dia. Então a proporção muda muito. E a mesma coisa é quando você pensa em grandes empresas comparado a pequenas empresas. A pequena empresa vai ter um crescimento em percentual muito maior do que a grande empresa. E aí o terceiro ponto, e eu diria que um dos mais importantes, foi um dado que eu vi sobre fintechs norte-americanas lá dos Estados Unidos comparado aos bancos americanos e o S&P 500, que é o índice norte-americano, ou comparando o crescimento disso tudo aí, e eu vou compartilhar essa imagem agora na tela com vocês. Se a gente olhar aqui de baixo para cima, a primeira linha cinza, ela se trata dos principais bancos norte-americanos. Aqui embaixo a gente consegue ler a nomenclatura de alguns. JPM, que é o JP Morgan, o BAC, que é o Bank of America, a gente tem o Wells Fargo, então são todos grandes bancos. Se a gente for falar aí de Brasil, seria Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e por aí vai, os bancões. Tá? Os famosos bancões. E se a gente olhar aqui a linha vermelha, S&P 500 Index, é o índice S&P 500, que se traduzindo aí para a Bolsa Brasileira, seria como o índice Bovespa. Esse é o principal índice da Bolsa norte-americana. Então, em primeiro lugar, a gente vê que o S&P 500, o índice americano, está se valorizando mais do que os grandes bancos nos Estados Unidos. É isso que a gente consegue comparar. E aí, se a gente olha lá para cima, já na casa de valorização dos 350%, a gente vê o índice das fintechs se valorizando muito mais do que a S&P 500 e muito mais do que os grandes bancos dos Estados Unidos. Então, a gente vê desde 2017 a crescente que está das fintechs mundiais. Afinal, você já ouviu falar que o que acontece nos Estados Unidos vai se replicando nos outros países ao passar do tempo. Quando eu vi esse gráfico pela primeira vez foi em 2018 e a diferença não era tão gritante, mas já era uma coisa que você falava, opa, existe algo aí. Olhando aqui de novo, a gente vê que em 2018 o índice das fintechs se valorizava ali cerca de 100% e o índice S&P 500 e o índice dos grandes bancos estava abaixo dos 50%. Não era tão gritante como a diferença que a gente tem hoje, que a valorização das fintechs é 7 vezes maior, ou seja, 700% maior do que a valorização dos grandes bancos, mas já era uma valorização 100% maior, o dobro de valorização. Pois bem, esses são os 3 principais motivos aí para eu acreditar tanto no Banco Inter para o longo prazo. É um banco novo, uma fintech nova no Brasil, foi pioneiro na questão digital e os crescimentos de uma nova empresa sempre vão significar muito mais do que os crescimentos em uma empresa já consolidada. Bom, agora vamos analisar aqui um pouco graficamente o que aconteceu com o Banco Inter desde o ano de 2019, 2020 durante a pandemia e agora 2021. Ano de 2019 no Banco Inter, ele teve uma alta aí de 296%, chegando à máxima histórica de R$ 24,40. Após isso, ele ficou consolidado nessa área daqui entre 13 e voltava ali a R$ 18, não passava da casa dos R$ 20. Ali em março do ano passado, a gente sabe que aconteceu a pandemia mundial e aí teve uma baita desvalorização, não só em Banco Inter, mas no geral na Bolsa de Valores. Se eu não me engano, o índice Bovespa chegou a se desvalorizar na casa dos 40%. É uma desvalorização muito grande. Banco Inter não foi diferente e teve uma desvalorização total aí de 63%. Cara, Banco Inter chegou a 5,76 e eu não comprei. Eu não comprei Banco Inter a 5,76. Eu estava muito preocupado em comprar outras coisas, estava comprando IVVB11, BOVA11, estava alocando bastante patrimônio aí em ETFs.
e comecei a alocar um pouco em algumas ações um pouco mais pra frente. Mas esse é assunto para outro vídeo. E aí eu vi Banco Inter sair lá dos R$5, bater R$11, R$11,80 em 5 dias. Foi mais de 100% de valorização em 5 dias e eu só assistindo. Eu falei, vamos ver, vamos esperar o pullback. E aí deu o tal do pullback, Uriel Shark não entrou de novo. Ação lá a R$8. Quando a ação começou a subir e eu percebi que não ia ter mais pullback, porque o mercado todo já estava se valorizando no geral, eu falei, cara, eu tenho que entrar agora, senão eu vou me arrepender depois. Essa valorização de agora ainda não é nem o começo. A minha primeira compra em Banco Inter foi durante esse pullback aqui, que teve de 30% naquela época, saindo ali da casa dos R$24 até os 17. Eu fiz entrada na casa dos R$19 e na casa dos R$17 e fiquei ali tranquilinho. Eu sabia que a ação podia se desvalorizar muito mais, como a gente já tinha visto ali no começo da pandemia, a ação caindo até R$5. Eu não quis aportar um capital muito alto. Pelo contrário, nessa época eu aportei um capital bem alto nas ações do Banco Itaú e no Banco Inter por conta da volatilidade, por conta de toda a questão de ser um banco novo, ter essa volatilidade maior. Eu não quis pôr tanto dinheiro igual eu coloquei em Banco Itaú. Quem me dera eu tivesse colocado o que eu coloquei em Banco Itaú no Banco Inter. Depois de ter feito as minhas 2 entradas nesse pullback aqui de 30%, tava na hora de aguardar. Eu já tava ali com um montante razoável de dinheiro e eu falei, cara, se essa ação cair para R$10, eu tenho que ter margem ainda para poder colocar mais capital. Eu não ia sair facilmente dessa operação. E aí a ação foi lá para cima, foi para casa dos R$21 e depois voltou a R$16,50. Não fiz nenhum aporte porque estava ainda na mesma região que eu tinha feito aporte anteriormente. Então não tinha o porquê eu colocar mais dinheiro nessa ação. E aí em novembro do ano passado, na primeira semana de novembro, começou uma alta fortíssima em Banco Inter. A gente está vendo aqui um gráfico semanal, ou seja, cada candle desse significa uma semana. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de alta consecutivas em Banco Inter. Teve uma semana de baixa muito pequena, a baixa foi de 2,80%. Cara, para uma valorização que a gente vinha já de 114%, tá? E aí a galera, a esse momento lá no Instagram já vinha falando, pô, Uriel, sai desse negócio, já subiu demais. Falei, tá louco, cara, é só o começo, eu vou levar essa ação até R$100, pelo menos. Vai ser a minha primeira parcial a R$100. Ok, Uriel, você é louco, você é louco, você é louco. E beleza, vamos ver. E aí a gente viu a ação escalando lá em dezembro, em janeiro, em fevereiro, e aí começou a consolidar. Se eu colocar aqui agora um gráfico diário, você vai ver melhor essa consolidação de Banco Inter. Eu tenho até uma resistência marcada aqui no 26,74, porque para mim esse era o ponto de rompimento. A gente já tinha deixado topos duplos aqui nessa região, deixou um topo triplo, né? Deixou um topo pela terceira vez, e aí eu tava esperando que rompesse essa região dos 56,74 para uma continuação de tendência. Mas enquanto estava nessa consolidação aqui, que eu definiria o fundo mais ou menos por aqui, cara, a gente teve uma desvalorização grande também, tá? O Banco Inter saiu lá da casa dos 56 e foi até 44, uma desvalorização de 20%. Quando eu vi essa desvalorização de 20%, eu falei, é hora de colocar um pouco mais de patrimônio nessa ação. E ali aos R$46 eu acabei entrando com mais ações do Banco Inter. Enquanto muita gente já estava pensando, tá na hora de vender, o negócio está desvalorizando, eu vi ali uma oportunidade de compra, acreditando no escape, na saída, no rompimento dessa região consolidada para continuação de tendência para buscar lá o meu alvo dos R$100. Bom, depois dessa minha entrada, dessa desvalorização dos 20% aqui, ainda ficou consolidado mais um bocado de dia até vir e romper lá no meio de abril. Quando estava acontecendo esse rompimento, eu fiz um stories lá no meu Instagram, veja só a aulinha que eu dei. Olha, se vocês
repararem, o Banco Inter ficou nessa região aqui, consolidada, desde lá de janeiro. Agora vindo para romper esses topos anteriores, está na máxima histórica aqui, ok? Então ele está rompendo esse topo. Se ele continuar nesse rompimento e realmente confirmar, eu acredito que ele vai dar uma frequência de alta de pelo menos essa perna aqui. Isso vai dar aproximadamente uns R$15, levando ele aí já para casa dos R$75 aproximadamente. Pois bem, eu disse que após esse rompimento, o mercado deveria buscar o alvo, a casa aí dos R$75. Ele acabou passando um pouco, foi até os R$78 e pouco, chegou a negociar e agora vem fazendo um pullback. Nada mais do que o esperado, tá na casa dos R$72,55. E aí muita gente vem me falar esses últimos dias que o Banco Inter teve uma desvalorização aí de 11%, né? Falou, pô, Uriel, você não tá com medo? Não tá na hora de você sair dessa ação? Banco Inter não tem fundamento nenhum. Teve gente que me mandou, olha lá o P sobre VP, olha não sei o que lá, Banco do Brasil é muito melhor, não sei o que. Cara, entenda uma coisa, o mercado ele não é movido por fundamentos. Se fosse só fundamentos que fizesse o mercado, Tesla não teria o market cap maior do mundo de todas as empresas automotivas sem vender nem 10% dos carros do mundo, sem ter participação nas vendas dos 10% dos carros do mundo. O Bitcoin, então, nem existiria, nem estaria aonde está há R$300 mil praticamente, se fundamentos mandassem tudo. Mercado, ele é movido por sentimento, ganância e medo. E como eu disse no começo desse vídeo, as fintechs têm um potencial de valorização muito maior do que os grandes bancos. Então comparar Banco Inter com bancos tradicionais não é a escolha mais sábia. Bom pessoal, espero ter ficado claro aí todas as questões que envolveram o meu trade de Banco Inter. Para quem está se perguntando quanto de patrimônio eu aportei para poder ter esse retorno de mais de R$1 milhão até esse momento, foram aportados R$524 mil aproximadamente, e o meu preço médio está ali próximo aos R$23. Lembrando que eu não fiz nenhuma parcial, eu só comprei ações e ainda estou carregando. Quero fazer a minha primeira parcial na casa dos R$100. Meu stop gain nesse momento está ali próximo aos R$56. Então se a ação voltar até os R$56, ali pode ser um ponto aonde eu vou estopar, sair no stop gain da operação, ou vou fazer uma realização parcial e quem sabe eu aguardo aí para ver se continua caindo e eu faço uma recompra dessas ações que eu vendi. Enfim, eu vou atualizando vocês, principalmente lá no meu Instagram, onde eu consigo passar as coisas de uma forma mais rápida e dinâmica. Esse vídeo foi um vídeo bem técnico, bem longo e cansativo, mas acredito ter respondido aí pelo menos 95% das perguntas que as pessoas tinham sobre a minha percepção de Banco Inter e o porquê que eu acredito tanto nessa ação.